Ok, tudo me leva a crer que tu não faz a menor ideia do que é Nephthys Media, o não tão famoso Analog Horror espacial. Eu particularmente recebi algumas boas opiniões com relação a essa série, e eu devo admitir que elas não me enganaram de nenhuma forma. Pra falar a verdade, ela até me impressionou bastante, apesar da série ser bastante desconhecida na comunidade e não existir tantos vídeos no YouTube, apesar de que eu acredito que esse aqui seja o único vídeo sobre ela no YouTube. Eu acredito que esse compilado de fitas do futuro representa exatamente o que é o subgênero dos Analog Horrors. Não se trata de um terrorzinho barato com um jumpscare ridículo, mas sim de construir um universo interessante a partir de recursos narrativos limitados, por consequência gerando um certo medinho e aquela forte sensação de curiosidade. E curiosidade é o que mais me aflorou durante todos esses episódios. Então, sem perda de tempo, vamos colocar o olho no telescópio e dar uma exploradinha no curioso e levemente assustador sistema extrasolar de Nephthys Media. Então, eu só queria dar um avisozinho bem rápido com relação a esses grilos cantando de fundo que vocês devem ter ouvido no último vídeo e vão escutar nesse vídeo aqui. Infelizmente eu tô com alguns problemas de organizar minha agenda pra conseguir gravar no horário certo, principalmente porque os meus vizinhos simplesmente gostam de fazer barulho na pior hora possível, então eu simplesmente não tenho controle sobre esse tipo de coisa. Então, por causa disso eu tô tendo que gravar basicamente de madrugada, e de madrugada vem esses grilos cantando, e simplesmente eu não posso simplesmente sair pela casa tentando matar eles porque eles ficam no teto, e é uma merda completa e simplesmente me ferra. Então, por causa disso, eu queria vir aqui para me desculpar se isso te desconecta de alguma forma do tema do vídeo, e que, não tenho o que fazer, infelizmente. Se isso te atrapalha, eu te dou toda a razão de não conseguir assistir esse vídeo até o final, mas caso não, seja bem-vindo e muito obrigado por aturar isso por nós. Sério mesmo. Era só esse o aviso, então podem continuar. O vídeo chamado apenas de Planetas abre com uma mensagem apresentando informações relacionadas a uma sonda espacial chamada Observer, que após 48 anos conseguiu concluir sua missão de coletar dados que serviram como evidências de uma possível vida fora da Terra. A mensagem então indica que é a função dos responsáveis pela produção desses vídeos informativos educar e espalhar para o mundo a descoberta em questão. A partir desse ponto, o vídeo passa a se focar em organizar a ordem dos eventos a partir da data em que o programa espacial da Observer começou, sendo o dia 24 de março do ano de 2038. Então a gente está em um futuro relativamente próximo, ao menos até o momento. Como eu já disse antes, os estudos da sonda foram realizados em um espaço de tempo de 48 anos no total. Sabendo disso, levou cerca de 10 anos até que a Observer se aproximasse do sistema solar misterioso, conseguindo registrar suas primeiras imagens apenas no dia 12 de setembro de 2074, onde foram tiradas fotos de alguns asteroides locais. O primeiro não tem nada de realmente impressionante. O segundo é completamente liso, como se não tivesse crateras, e o terceiro aparece completamente destruído, ou desformado. Exatamente 12 dias após o registro das primeiras imagens, a Observer então se aproximou do seu primeiro planeta a ser estudado, chamado de Hephaestus. A descrição referida a ele diz que Hephaestus é um planeta parecido com Mercúrio, porém possui uma coloração azul anormal. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol do nosso sistema, então fazer essa comparação com outro corpo celeste pode estar fazendo referência à sua alta temperatura ou à sua superfície formada a partir de material derretido coberto por uma camada de carbono. É claro que existem outras características que diferem Mercúrio dos outros planetas, como o próprio tamanho, então comparar Hephaestus com ele pode estar fazendo alusão a essas ditas características. Para concluir, ele possui um satélite natural chamado Viridis, uma lua com coloração escura e superfície marcada por antigos impactos de asteroides. O engraçado é que dá pra ver o que parece ser um certo padrão nas marcações das crateras. Tá vendo esse pedaço aqui? Parece muito que foi marcado de propósito para assumirem esse formato circular. É claro que isso pode ser só piração minha, mas obviamente não é. A gente volta nisso logo, então bora continuar. No dia 18 de outubro, a Observer registrou imagens do segundo planeta do sistema, chamado Caerulus. A descrição dele e as próprias imagens chamam a atenção da extrema similaridade que ele possui com Saturno, desde o chamativo anel de fragmentos até o número excessivo de luas. Apesar de não se aprofundar muito nessas ditas luas, o vídeo instrutivo destaca algumas em específico. A primeira com um claro formato oval, chamada de Cnum. A segunda, chamada de Tefnut, não possui nenhuma característica chamativa fora a superfície livre de impactos, o que sugere algumas possibilidades.
sendo uma delas é que Tefnut não possui um centro gravitacional forte o suficiente para atrair asteroides, ou que ela é formada por um material altamente resistente. Mas nesse quesito já é piração minha mesmo. De todo modo, no dia 13 de dezembro, a Observa então registra imagens do terceiro planeta, chamado de Chesmo. Aqui é possível se notar um certo padrão se formando. Chesmo é extremamente similar a Vênus, tanto nos fatores físicos e químicos como na sua própria aparência. Então sim, por algum motivo alguns planetas desse sistema extrasolar são extremamente semelhantes com o que a gente vê por aqui. É claro que alguns fatores podem justificar esse fato e que com certeza é algo que eu vou entrar em mais detalhes depois. Porém o que importa aqui é o que a gente vai ver nesse momento. Durante alguns segundos, uma figura provoca uma sombra na superfície do planeta. A figura em questão se trata do objeto desconhecido avistado no dia 24 de dezembro, que infelizmente não se tem registro visual, pelo fato da sonda ter ficado sem conexão durante os 13 dias que seguiram depois desse encontro estranho. No dia 16 de janeiro, a Observer registra o planeta Horus. Ele é descrito como sendo um planeta inabitável de gelo usado para experiências e que é único por conta de sua face. Horus possui apenas uma lua chamada de Amon. Esse ponto é interessante porque mais tarde a gente vai dar uma olhadinha em uma fita com mais informações sobre ele, porém em nenhum momento é explicado o porquê de ser dito que são feitas experiências em Horus. Afinal de contas, ele foi descoberto em 2075, enquanto a outra fita em questão só foi feita lá em 2157. Mas enfim, vamos seguir com a história na ordem, pra gente não se perder. No dia 7 de março, a Observer registra o planeta Hélios. Ele é descrito como sendo um corpo espacial que possui satélites naturais orgânicos, ou seja, luas vivas. A primeira delas se chama Hemera, que possui uma superfície aparentemente escamosa. A segunda, chamada de Tártaros, possui uma coloração muito semelhante a um tecido como carne ou músculo. Tanto que a sua descrição de destaque é o fato de ser a lua mais orgânica entre as três. Por último, a terceira lua, chamada de Ananke, possui um formato levemente peculiar, parecendo não formar um círculo completo, mas sim que há um espaço faltando na região não iluminada pelo Sol. Não é dito se ela é tão orgânica quanto Tártaros, mas parece muito que essas pontas parecidas com tentáculos se tratam de uma parte em desenvolvimento de um organismo gigantesco. Seria esse os aliens descobertos? Ainda não, calma. No dia 19 de março, o Observer registra imagens do planeta com o nome mais sugestivo de todos, que no caso é Baphomet. As imagens desse corpo celeste foram tiradas em certa distância em comparação com os anteriores, porém a descrição confirma algo que já dá para notar só com o olhar, como por exemplo o fato da coloração desse planeta ser escura como carvão, destacando que o mesmo é um pesadelo terrível. Seus dois satélites naturais, Apophis e Nix, não apresentam nada que possa ser muito relevante para a gente. No dia 29 de abril, a Observer se aproxima de Anuket. Esse corpo específico é composto por uma superfície inteira coberta por oceanos. Suponho que sejam as águas profundas as responsáveis por habitar uma fauna de seres marítimos descritos como horrores inimagináveis. Ela possui várias luas, porém é dito que nenhuma delas foi fotografada. Porém, calma, assim como Horus, a gente vai ter uma boa noção de como esse planeta é realmente e como é a vida marinha que ele habita. Então fica um pouquinho calma aí. No dia 30 de maio, a Observer se aproxima de Hathor, também chamado de Lar. Durante a apresentação desse planeta em específico, a gente pode perceber algumas coisinhas bem esquisitas. A primeira delas é a qualidade de imagem que muda misteriosamente para algo com menos qualidade. Talvez seja por se tratar de um trecho de uma gravação, ou quem sabe uma imagem colocada nessa fita posteriormente. De todo modo, outro elemento estranho é o fato desse planeta ser descrito como uma segunda Terra, claramente comparando ele com o planetinha azul que a gente mora. No entanto, é bom se atentar para o detalhe que por todo esse sistema a gente pode ver planetas que são extremamente ou razoavelmente parecidos com os do nosso sistema solar. Então, nada mais que lógico do que existir um que faça paralelo com a Terra.
Hathor conta com apenas uma lua chamada de Setan. Com isso, uma mensagem surge na tela confirmando que de fato foi encontrada vida fora da Terra. A afirmação é acompanhada por um comentário insatisfeito, como se o telespectador não fosse ficar exatamente feliz com a nova descoberta. Nas últimas informações relevantes do vídeo, é revelado que o Observer perdeu conexão novamente no dia 31 de maio, conseguindo registrar novas imagens apenas no dia 1º de fevereiro de 2086, onde o Observer tirou algumas fotos enquanto se aproximava da Terra, que a gente pode ver que tá bem estranha. E assim se encerra o primeiro vídeo da série, e aqui a gente pode perceber como vai ser a estrutura narrativa que a gente vai acompanhar, destacando o excesso de detalhes com relação à documentação de datas e de eventos importantes. Então, para nossa sorte, dá para notar que essa é a primeira fita dessa linha do tempo absurdamente longa. Então, já tendo uma ideia superficial do que exatamente vai se tratar essa série, vamos passar para o segundo episódio. Esse aqui é bem interessante por ser bem simples, ao menos de certa forma. Na descrição é dito que essa fita fez parte de uma série criada por uma empresa chamada Nefitis Media, com o nome de Aprendizado de Idiomas. Essa série foi lançada em uma sequência de fitas entre os anos de 2087 e 2088, porém elas acabaram tendo apenas um ano de produção, já que eram constantes as reclamações relatando corrupção de vídeo e mau funcionamento no geral. Voltando para a fita em questão, o vídeo instrutivo abre com um letreiro com a palavra linguagem, e assim começa a nos informar sobre os benefícios e funções de se desenvolver uma comunicação linguística, tais como uma melhor comunicação, uma melhor multitarefa, impulso criativo, melhoria da memória e outros exemplos que não são listados aqui. Dessa forma, durante a primeira parte, algumas palavras são exibidas rapidamente na tela em uma ordem que pode talvez indicar uma tentativa de comunicação. Em seguida é indicado que essas palavras sejam memorizadas, já que elas vão ser usadas em outro momento. A segunda parte da fita então se foca em traduzir as palavras anteriores em uma versão simplificada de outra linguagem. Essa linguagem em questão, por outro lado, não possui caracteres do alfabeto latino como boa parte do mundo, que no caso é o famoso ABC que a gente aprende na escola. Porém, possui uma grande semelhança com a escrita hieroglífica, que utiliza de símbolos para representar elementos específicos, como por exemplo a palavra morte, representada nessa língua com um formato ocular muito semelhante com o que surge em um dos planetas no primeiro vídeo. A terceira parte é o que eu realmente queria ver, que no caso é a demonstração de como se pronuncia essas palavras. Aqui elas são representadas de forma básica, mas tudo bem, o que importa é o que é dito aqui. Onket, Anank, Yasha, Arku, Kokshu, Kianui. Nos segundos finais é apresentado um código binário comunicando o seguinte: você já conhece eles. Durante a quarta parte, o foco se trata em formar sentenças completas utilizando palavras novas e algumas das que foram apresentadas anteriormente. Elas significam coisas diferentes, mas parecem estar tentando transmitir uma mensagem que vai muito além de um simples exemplo bobo de uma aula de linguagem.
Durante os segundos finais, outro código binário é demonstrado com a seguinte mensagem: "Estamos orgulhosos de você". Durante a fita, o som de interferência resultante da baixa qualidade do áudio é substituído pelo estalar de algo pegando fogo. Então, como já deve ter ficado extremamente claro, isso aqui não é nenhuma língua que a gente pode encontrar por aí, e acreditem que eu dei uma boa pesquisada. O que é dito na pronunciação é extremamente diferente de qualquer outra comunicação silábica presente na Terra no geral. E é claro que pode existir alguma tribo indígena desconhecida que possa falar algo parecido, mas isso seria uma mera coincidência. Afinal de contas, é óbvio que a língua apresentada nessa fita é completamente alienígena. É claro que por enquanto a gente não tem nenhuma informação que nos revele a forma com que a humanidade teve acesso a essa língua e nem com quem a humanidade pretende se comunicar. Mas é interessante apontar alguns detalhes bem interessantes que podem ser percebidos a partir da pronunciação de algumas palavras, já que naquele momento ele cita as palavras Anuket, que significa mar, e Ananke, que significa besta. Para quem tem boa memória, ao contrário de mim, deve lembrar que Anuket é o planeta coberto por oceanos, e Ananke se trata da terceira lua de Hélios. Lembra dela? Aquela lua esquisita que parece muito com uma criatura em desenvolvimento? Então, vamos com calma porque a gente ainda tem muita coisa para aprender no quarto vídeo da série chamada de Mundo Marinho. A fita em questão é uma continuação direta de Planets que a gente viu lá no comecinho, se tratando exclusivamente da missão de exploração dos oceanos do planeta Anuket. Detalhe para o fato de que a dita missão foi realizada durante os anos de 2114 e 2163, o que significa que a gente teve um salto no tempo absurdo em comparação com a última fita. After the great discovery of a new star system, we have now developed brilliant new technologies to take our quest for knowledge further. O vídeo começa com uma mensagem de um narrador com voz robotizada, nos comunicando que devido à descoberta e estudo do sistema solar desconhecido, novos avanços tecnológicos foram necessários para que o progresso da cosmologia terrestre fosse mantido. Dessa forma foi criado um veículo chamado o ARC-93, capaz de coletar dados e imagens com precisão. O veículo é separado em 3 componentes que fazem parte do processo de recebimento e envio de dados. São pequenos detalhes que podem ter importância em algum momento, então eu vou citar eles aqui. Em resumo, o ARC-93 é lançado do transporte espacial até a superfície do planeta, onde ele irá coletar dados para estudo. No fim da missão, o ARC lançaria um transmissor de sinal para a órbita do planeta, onde poderia enviar dados para o satélite recebedor mais próximo. Esse plano específico, chamado de Projeto Mundo Marítimo, foi usado para estudar as formas de vida terrestre no mar do planeta aquático Anuket. E a partir dessa apresentação é mostrado pra gente uma linha do tempo de como a missão ocorreu, seguindo a mesma estrutura que a gente viu em Planet. Então se prepare porque eu vou citar cada processo e cada ponto principal da missão. Por favor, não me odeiem. A missão se iniciou no dia 7 de março de 2114, porém a ARC pousou em Anuket apenas no dia 4 de novembro de 2163, confirmando a extrema distância entre o nosso sistema solar e o segundo a ser explorado. Ao se iniciar os estudos, é registrada a imagem das primeiras criaturas encontradas por volta de 20 a 300 metros de profundidade da superfície do planeta. No dia 11 de novembro, o ARC mergulha ainda mais e registra imagens das criaturas encontradas de 350 a 500 metros de profundidade, além de registrar uma gravação de áudio. No dia 21 de novembro, o ARC passa a registrar criaturas em 700 a 1.200 metros de profundidade. É dito que algumas imagens coletadas nesse período foram retiradas.
No dia 4 de dezembro, o Ark entra em uma área chamada de Zona Meia-Noite. A Midnight Zone é algo que existe na vida real do nosso planeta, e aqui ela é cientificamente conhecida como Zona Bate-Pelágica. Ela se localiza entre 1.000 e 4.000 metros de profundidade e é habitada por criaturas levemente esquisitas. Em Anuket, a zona se localiza entre 1.500 a 2.500 metros de profundidade. É descrito que nessa profundidade a luz do Sol do sistema não é capaz de iluminar, porém isso não seria a razão para interromper a exploração. No dia 8 de dezembro, o Ark alcança os 3.500 a 500 metros de profundidade. Devido à natureza extremamente escura do ambiente, fica implícito que os seres registrados possuem iluminação corpórea própria. No dia 14 de dezembro, o Ark alcança a Zona Handel, localizada de 6.000 a 8.000 metros de profundidade. A Zona Handel também é outra região que existe no mundo real. Ela se localiza a mais de 6.000 metros de profundidade e é habitada por seres abissais. Sabe como é? Aqueles peixes, tubarões e águas-vivas acostumados a sobreviverem no escuro absoluto? Eles possuem até iluminação própria. Então, o mesmo comportamento deles pode ser notado nos seres de Anuket. A partir desse ponto não há descrição de profundidade ou data, porém o trajeto do sinal indica que em certo momento houve uma desconexão misteriosa que durou por período considerável. De todo modo, o trajeto confirma que o local alcançado durante esse período marca os 10.000 a 140.000 metros de profundidade. A mensagem presente indica que no processo de aproximação dessa área, o Ark 93 sofreu dano durante o dia 23 de dezembro, fazendo com que ele conseguisse descer rapidamente. Assim são reveladas as fotos de algumas poucas criaturas bem peculiares e uma mensagem em código binário surge com a frase "Eu não consigo ver". Por fim, nós somos apresentados a um áudio gravado do ambiente. No fim do vídeo nos é revelado que a missão foi concluída no dia 28 de dezembro daquele mesmo ano, e que das 50 imagens retiradas, apenas 26 puderam ser usadas para a apresentação, e eu até posso imaginar o porquê. Esse vídeo em si é bem interessante porque de fato nós estamos vendo uma fauna que é extremamente diferente e extremamente semelhante com o que a gente vê na Terra, ao menos de certa forma. É importante perceber também que novamente a gente tem a aparição de algo que parece muito com o olho, e que talvez isso seja um símbolo que vai ser recorrente por toda a série. Continuando com a fita Ondas Eletromagnéticas Planetárias, a gente vê uma fita que foi criada com base em um estudo feito entre 2196 e outro ano desconhecido. É dito que esse estudo foi feito com base em todos os planetas do sistema extrasolar, com exceção de Hathor e sua lua Cetan. O vídeo em questão tem como objetivo representar os sons que os planetas e luas transmitem através das suas ondas eletromagnéticas. Essas ondas são traduzidas e transformadas em ondas sonoras que podem ser ouvidas e interpretadas. E novamente, eu vou ser bem detalhista aqui e eu não vou pular nada, então se acalma aí e vamos continuar. O primeiro que a gente pode escutar é o planeta Hephaestus e a sua lua Viridis.
próximo é o planeta Caerulus e suas luas Khnum e Tefnut. Após isso, a gente ouve o planeta Chesmo. A gente escuta também o planeta Horus e sua lua Amon. A gente pode escutar também o som de Hélios e suas 3 luas orgânicas Hemera, Tártaros e Ananke. A gente pode escutar também os sons de Baphomet e suas 2 luas Apophis e Nyx. E por último escutamos a Nuket.
Algumas mensagens aparecem dizendo: nós não podemos chegar muito perto, nós temos sorte, graças a Deus, junto de um código binário com a seguinte tradução: Tártaros é uma prisão. Bom, eu realmente lamento ter que forçar vocês a terem que ouvir ruídos estranhos de bolas espaciais durante os bons minutos. Porém, eu escolhi manter isso com a intenção de fazer vocês perceberem que esses sons são tudo menos ruídos magnéticos comuns. Na realidade, alguns soam até como gritos, respirações ou até mesmo batimentos cardíacos. Detalhe também para a descrição do vídeo, que conta com um código Morse gigantesco com a seguinte frase: eu deveria ser grandioso, eu deveria ser belo, agora eu apodreço. Agora eles me odeiam, eu estou sozinho através da escuridão, eu quero gritar. É óbvio que esses sons não são produzidos pelos próprios moradores dos planetas, mas sim dos próprios planetas, talvez. Enfim, vamos prosseguir antes que a gente acabe queimando a largada. A fita chamada de O Sonhador é basicamente parte de uma apresentação de equipamentos espaciais históricos usados para exploração. O vídeo começa com um som de estática que logo é substituído por uma música lenta revertida, obviamente. Aqui nos é contada a história de algo chamado Y-87, um rover fabricado exclusivamente para conseguir resistir às condições do planeta Hefasto, tendo sido também o primeiro veículo a conseguir explorar um planeta fora do nosso sistema solar. Aqui também são nomeados outros rovers categorizados como sendo seus gêmeos, como por exemplo o Ark-93, usado no projeto Mundo Aquático, Iota-82 e Tau-89. A gente ainda não tem muitas informações sobre esses dois últimos, mas talvez seja algo que a gente possa ver em breve. É nos dito que a missão de exploração a Hephaestus começou no dia 3 de março de 2114, tendo sido alcançado apenas em fevereiro de 2159, como a gente pode ver na imagem orbital registrada durante a aproximação. No mesmo período, a Upsilon consegue pousar na cratera de Variance, conseguindo registrar suas primeiras imagens da superfície durante o dia 16 de fevereiro, começando assim sua longa jornada de estudos e registros. As primeiras imagens registradas pelo Upsilon se tratam só de algumas paisagens naturais de dunas e pequenas formações montanhosas, nada de muito extraordinário aqui. Para falar a verdade, a Upsilon registra muitas fotos durante essa missão, porém nenhuma delas apresenta coisas que podem ser realmente úteis pra gente, então eu vou passar por elas de forma mais superficial. No dia 11 de março, a Upsilon começa a se deslocar em direção à cratera de Floralis, registrando uma foto por dia durante o caminho. No dia 17 foi suposto que o solo de Hephaestus é quase completamente formado de material mineral. No dia 19 até 26 de março, a Upsilon se mantém no curso, registrando algumas paisagens rochosas e imagens de uma localidade chamada de Monte Aequor, conseguindo chegar na cratera apenas no dia 29 do mesmo mês. A cratera, por outro lado, não aparenta ser só uma marca na superfície formada pelo impacto de um meteoro, mas sim uma boca ou entrada de um ser vivo biológico camuflado na superfície do planeta. Dentro do dito organismo, o rover consegue registrar a imagem do que parecem ser cavernas e colunas minerais. Porém, ao sermos apresentados novamente a imagem da superfície planetária, uma mensagem reafirma o que a gente já consegue perceber logo de cara: a cratera Floralis simplesmente desapareceu. A partir desse ponto, é possível se notar duas linhas de informações interessantíssimas sendo demonstradas. A primeira delas são algumas imagens que são apresentadas para a gente, também retiradas no interior do organismo. No entanto, a segunda se trata de mensagens que parecem ter sido transmitidas por textos. Elas nos contam o ponto de vista de um indivíduo isolado, talvez uma vida inteligente extraterrestre. Ele conta já ter visto outros indivíduos com equipamentos estranhos chegarem no planeta, mas nenhum era como o rover em específico. O indivíduo então revela ter presenciado a manobra de pouso e que ficou admirado pelo espetáculo. As mensagens padrão da fita então retornam em seguida, afirmando que a Upsilon teve suas principais funções comprometidas após desaparecer no interior da cratera, porém mesmo assim não parou de enviar transmissões. Novamente vemos mais informações do indivíduo misterioso, que afirma ter ficado admirado pelo rover por sua aparência inanimada e quase morta, chegando a questionar se o mesmo pode responder ou contar alguma história. É dito que foram recebidas 80 transmissões em um espaço de tempo de 6 anos. No dia 20 de setembro de 2165 foi enviada para a Terra a última transmissão do indivíduo desconhecido. Nela ele promete ao rover, que tanto admira, que irá mantê-lo seguro e em segredo dos outros, não especificando de quem exatamente.
No dia 24 de outubro do mesmo ano, a missão foi declarada completa e encerrada, sem a recuperação da Upsilon. E esses são os últimos registros do rover antes da desativação. Exatamente. Lembra do que eu disse anteriormente com relação aos ruídos que os planetas produzem? Então, de fato, nós presenciamos um planeta se comunicando claramente através de ondas magnéticas traduzidas para a gente através de texto. Eu sei, calma porque ainda vem mais loucura. A próxima fita, chamada de O Guardião, se trata de uma produção feita entre 2157 e 2163, com foco principal em apresentar o planeta Horus, que é comumente conhecido como não apreciado ou esquecido. Contextualização que também é reforçada durante a introdução, que afirma o fato de Horus não chamar muita atenção em comparação com os outros planetas do sistema extrasolar. Com isso, a fita passa a demonstrar alguns fatores que podem ser motivos para um possível aumento desse interesse. Começando por suas montanhas, é dito que Horus possui em sua superfície um conjunto vasto de montanhas que conseguem atingir alturas 4 vezes superiores ao Monte Everest, sendo a maior delas chamada de Coroa de Horus. A mesma está localizada no interior de uma das maiores crateras do planeta, cratera que é cercada pelo cinto montanhoso de Crótalos, tratando-se de um anel de montanhas. A Coroa de Horus possui uma altura 5 vezes superior ao Monte Everest, enquanto o cinto montanhoso apenas alcança uma altura 2 vezes superior. Outro elemento destacado na fita são as próprias crateras presentes na superfície do planeta. A enorme cratera onde está localizada a Coroa de Horus é chamada de Trono de Horus. Ela possui mais de 4.000 km de diâmetro e 32 metros de profundidade. Outras crateras destacadas nesse trecho se chamam crateras de Óbitos, cratera de Ardere e cratera de Ardete, sendo que essa última possui a característica curiosa de possuir um conjunto de marcações chamado Cacho de Ardete, que possui uma formação parecida com uma cicatriz de queimadura. Outra formação com propriedades parecidas é o Cacho de Cicatrix, também chamado de Olho de Horus por conta de suas marcações únicas. Por último, são destacados outros marcos importantes do planeta, tais como o Vunus Ardere. Nenhuma informação sobre ele é revelada, fora o padrão desconexo de letras que possivelmente representa uma linguagem desconhecida, porém, na realidade se trata de uma cifra de César com a seguinte frase: "Por que você não parou eles ainda, seu tolo traidor? Eu posso sentir ainda a queima, porque as criaturas dela precisam continuar me queimando." Juntamente é destacado o Venae Ardente, sendo o marco mais estranho do planeta por fluir sangue através das rachaduras. E também é apresentado o Custodes Oculus, uma sequência de padrões circulares na superfície do planeta. E por esse motivo, o padrão é chamado de Olhos do Guardião, porém sua origem é desconhecida. Para concluir, nós temos mais algumas informações adicionais com relação ao planeta em si.
Bom, aproveitando que a gente já está na reta final desse vídeo aqui, vamos dar uma olhadinha no 7º vídeo da série que possui um título escondido em código Morse. Porém é só dar uma traduzida rápida nisso, usando um decodificador online aí qualquer e prontinho. A gente tem um título que se chama Espaço. Ele por si só é o vídeo mais curto da série até o momento, começando com uma apresentação dos planetas do Sistema Solar em uma sequência de imagens que já tinham sido apresentadas anteriormente. Porém o que tem de realmente importante aqui é a mensagem codificada em código Morse, que quando traduzida forma a frase "O grande irmão me odeia". E isso é um fator bem importante para que a gente entenda o que de acho tá rolando nessa série maluca. A esse ponto já deve ter ficado claro o conceito principal dessa série. Aparentemente, em um futuro não tão distante assim, foi descoberto um sistema solar a mais de 46 anos-luz de distância da Terra, sendo um sistema bastante peculiar por possuir alguns elementos que são bem parecidos com o que a gente vê no nosso, tais como 8 planetas circulando ao redor de uma estrela. Porém, na realidade, eu não acredito que esse seja exatamente o caso, já que em nenhum momento a gente percebe alguma informação relacionada à estrela central do sistema, e a falta disso ocorre por um simples motivo. É só a gente dar uma olhadinha no próprio esquema presente no banner do canal, que a gente pode ver uma representação do sistema, porém os planetas não são apresentados com nomes que a gente conhece. E logo no corpo celeste maior, presente bem no centro do esquema, a gente pode ver que ele é relativamente parecido com outro planeta que a gente viu lá no primeiro vídeo, que no caso é Baphomet. Ele é representado aqui como sendo o centro do sistema pelo simples fato de não existir um Sol ou uma estrela central. E isso pode ser percebido de diversas formas. Mas calma que eu já chego nesse ponto. Durante as informações que a gente recebe a partir dessas fitas, é possível notar que esses planetas não são corpos celestes comuns. Eles até que podem sim ser considerados planetas por seguir alguns dos critérios aprovados pela União Astronômica Internacional, ao menos alguns deles, tais como possuir uma gravidade própria, apresentar uma forma arredondada e não ter caminho obstruído por nenhum outro planeta. É claro que nesses critérios, o único não seguido pelos planetas do sistema extrasolar é o fato de não estarem em órbita ao redor de uma estrela. Porém, existe a possibilidade de estar faltando alguma informação que pode ser relevante. No entanto, se esse é o caso, como é possível existir uma mínima iluminação visível nas imagens registradas a partir da exploração desses corpos? Então, vamos dar mais uma olhadinha no esquema do banner. A gente pode ver que nessa representação existe reflexo luminoso presente na superfície de ao menos alguns planetas. Dá para perceber? Então, isso se dá pelo fato de que aparentemente Hélios é o único corpo luminoso presente nesse sistema. Não é à toa que Anuket e Horus são relativamente bem iluminados, enquanto os demais apenas vagam pela escuridão. E também não é à toa que Hélios é nomeado dessa forma como referência ao deus grego conhecido por ser a personificação do próprio Sol. Essa possibilidade faz todo sentido, porém a foto desse planeta presente no primeiro vídeo meio que quebra minhas pernas. Principalmente porque ele aparece com uma sombra e não com um brilho absurdo. Então eu possivelmente posso estar enganado nesse quesito. Porém é melhor a gente se concentrar na própria história em si do que tá rolando, porque eu meio que me perdi nessa teoria maluca sobre o que brilha e o que não brilha e acabei esquecendo do ponto principal, que é o fato desses planetas possuírem vida própria. Durante boa parte dos vídeos a gente consegue perceber diversas mensagens e tentativas de comunicação sendo enviadas a partir dos próprios corpos celestes. Como no caso de Horus e Hephaestus, a Terra recebeu por 6 anos mensagens de comunicação enviadas por Hephaestus enquanto conversava com Rover, que achava que tinha vida. Enquanto nessas mesmas mensagens a gente também percebe ele lamentando por estar sozinho no meio de toda aquela escuridão, enquanto Horus revela estar sendo ferido pelos filhos ou crias de alguém referenciado como ela. E como a gente já sabe muito bem, esses planetas se referem um ao outro como se fossem irmãos e irmãs, sendo Hephaestus o mais velho deles. Porém, de quem exatamente ele está falando aqui? Para que a gente compreenda isso, a gente vai ter que lembrar que em alguns momentos existem referências a alguém sendo acusado de traição, e esse indivíduo é a Hathor, a terceira irmã. Porém, o que Hathor fez exatamente? Bom, antes disso a gente tem que dar uma olhadinha em mais alguns detalhes que estão presentes lá naquele vídeo de aprendizado de linguagem, onde a gente pode ver claramente que ela foi produzida com base nos conhecimentos de uma cultura que não é terrestre e chega a ser narrada em terceira pessoa quando é dita a frase "Nós lutaremos com a força da lua, com a força de um sol queimando". Porém, quem são esses indivíduos? Certamente não se trata de uma língua usada pelos planetas, afinal de contas a gente viu eles se comunicarem através de ondas eletromagnéticas. Então, quem desenvolveu essa língua extraterrestre? Bom,
Eu honestamente acredito que de alguma forma Hathor consegue influenciar certas civilizações a adorarem ela como se fosse algum tipo de divindade. E eu sei, isso é meio Lovecraft demais, mas fazer o quê? Foi o que veio na minha cabeça. Essa possibilidade fica bem clara durante as frases presentes nesse mesmo vídeo, onde existe o que parece ser uma tentativa de subliminarmente tentar fazer com que a pessoa que está assistindo se acostume com a ideia de abandonar completamente quem ela era para se tornar parte dessa cultura. Quase um processo de despersonalização. No meio dessas frases a gente pode perceber também algumas informações que, apesar de serem válidas, são um pouco acusatórias demais. Como por exemplo dizer que o grande mar, fazendo referência a Anuket, é amaldiçoado por bestas, enquanto a lua vermelha, fazendo referência a Ananke, é amaldiçoada com o indesejado. É quase como se esse grupo possuísse algo religiosamente contra os outros corpos celestes presentes nesse sistema, como se a própria Hathor odiasse sua própria família, sendo também ela responsável por ordenar esses seguidores que matassem a lua Emera de alguma forma. E talvez seja exatamente isso que ela esteja tentando fazer com seu próprio irmão mais velho, Hephaestus, mandando esses seguidores para ferirem ele até o ponto de finalmente o matar, como fez com aquela lua. Porém, quem são esses seguidores? Quem teria o poder suficiente para destruir uma lua inteira? Então, muito possivelmente esses seguidores sejam as outras civilizações alienígenas que foram enganadas pelas mentiras da terceira irmã, convencidos de que seus irmãos não só sejam seres malignos, mas como também são portadores de maldições. E sabe o que é o mais irônico disso tudo? Que o processo de manipulação na Terra começou a ocorrer justamente após a descoberta desse sistema. Não é à toa que no vídeo Planets, Hathor é descrito com as melhores características possíveis, além de ser referida como sendo um lar. O engraçado dessa história toda é que, muito possivelmente, não exista um motivo muito grande para Hathor ser do jeito que é. Muito possivelmente, tudo isso seja apenas fruto de um simples conflito ou diferença de opiniões. Talvez essas ações de manipulação e destruição em massa não sejam nada mais e nada menos do que a birra de uma filha caçula de uma família perdida e completamente sozinha no vasto mar de escuridão que é esse universo maluco que nós mal conhecemos. Então, vocês devem ter percebido que eu menti, né? Tipo, eu fiz uma postagem na comunidade falando que o terceiro vídeo dessa sequência seria Analog Archives, mas não, acabou saindo esse aqui. Na realidade, eu acabei fazendo esse vídeo aqui primeiro porque eu simplesmente esqueci que tinha feito aquela postagem e quando eu vi eu já tava na metade desse vídeo aqui já gravando. E eu não ia simplesmente desistir e começar outra, afinal de contas o meu tempo é limitado para gravar, então basicamente foi isso que aconteceu. E como eu disse, essa série é simplesmente muito boa. Eu sei que muita gente vai reclamar dizendo que nossa, é muito chato, é muita coisa, não tem medo, eu não senti medo. Mas cara, é muito interessante a quantidade de informações e como tudo é contado e como isso te gera uma curiosidade. Ao menos me gerou uma grande curiosidade em continuar assistindo. E esse foi um dos motivos para eu tentar ser o mais respeitoso possível, porque dá pra ver que o criador, ele não tá tentando copiar ninguém e ele não tá tentando ser mais do que a proposta da série tá apresentando. Ele tá fazendo o que tá fazendo do jeito que ele acha melhor, e isso é admirável de certa forma. Talvez até exista uma comparaçãozinha com o Local 58 ou talvez Gemini Home, talvez porque é por causa dos alienígenas, entendeu? Mas aqui ele tá contando a história de um jeito bem diferente, através de vídeos de planetário, tá ligado? Isso é bem interessante e eu gostei bastante. Então eu realmente pretendo continuar com essa série mesmo que vocês não liguem, porque eu vou fazer. Eu tô nem aí. Mentira, eu adoraria poder fazer isso, mas não dá. Continuando, eu não fiz o vídeo com todos os episódios da série justamente porque tem muitos episódios, apesar de eu ver que os vídeos depois desses últimos que eu fiz agora são bem mais curtos lá do canal, então talvez o próximo vídeo fique mais curto. Mas o legal é que o cara ainda tá postando episódios, então talvez até eu lançar a segunda parte tenha bastante coisa pra falar. Antes da gente concluir, eu queria agradecer pessoalmente ao grande Valmir, muito obrigado mesmo por ser o nosso membro pombão de platina, camarada fodão, muito obrigado mesmo por acompanhar a gente. E eu queria avisar uma paradinha com relação aos roteiros que são lançados com antecedência. Então, eles são meio zoados e escritos desse jeito, porque eu meio que escrevo como eu vou narrar, então ele não tá literalmente escrito como se fosse um relato, é como se fosse um script mesmo, como se eu estivesse escrevendo as falas de um personagem, então tá daquela forma justamente por causa disso. E porque escrevendo desse jeito fica muito mais fácil pra mim ler. Então é por causa disso. Tipo,
Não é porque eu não sei escrever ou algo do tipo, é justamente porque é para facilitar o meu trabalho. Mas eu pretendo organizar a coisa para ficar mais bonitinha no futuro. Continuando, eu queria agradecer aos membros do canal. Muito obrigado, membros do canal, por permitir que a gente viva disso, né? Muito obrigado mesmo, porque a gente simplesmente adora fazer o que a gente tá fazendo. Apesar de que atualmente eu esteja bem enrolado com outras coisas da minha vida pessoal, mas enfim, muito obrigado mesmo, muito obrigado por apoiar a gente. Queria agradecer aos outros inscritos do canal, os inscritos e não inscritos, pessoas que assistem aleatoriamente os vídeos. Muito obrigado por estar com a gente e confiar no nosso trabalho, muito obrigado mesmo. Vocês são o que é importante no canal, a nossa mini comunidade, muito obrigado. Queria agradecer ao Sourá por editar esse vídeo maravilhosamente e obrigado por me aturar, porque nesse vídeo aqui foi o que eu mais errei na minha vida por algum motivo que eu não conseguia falar, não sei. Vocês devem ter percebido isso no vídeo ou não, porque o Sourá deu lá ele fez aquele milagre, então vocês não vão perceber isso, mas muito obrigado, vocês deviam mandar energia positiva pra ele, né, porque um cara tem que corrigir horas de gravação comigo falando errado a mesma palavra, então muito obrigado, Sourá, muito obrigado mesmo. Com isso, eu acho que é só isso por hoje mesmo. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na semana que vem.